Olá, meu povo lindo, como é que vocês estão? Vejam só, a aula de hoje vai ser maravilhosa. Nós vamos falar sobre literatura. Na verdade, eu vou fazer uma introdução sobre a literatura, tá bom? Essa aula ela vai ser dividida em duas aulas, então nós vamos ter essa primeira aula que vamos falar sobre os conceitos, o que seria literatura, vamos ver as suas divisões, sua linguagem, tá bom? E na próxima aula, na introdução de literatura aula 2, nós vamos ver um resumo sobre todas as escolas literárias brasileiras, tá bom? Que vai ser maravilhoso, principalmente para quem já está estudando isso aí. Mas vejam só, a aula de hoje é introdução sobre literatura, então eu vou fazer um apanhado geral, ok? No entanto, depois a gente vai vendo questão a questão, ok? Vamos lá? Vamos arrasar? Porque hoje é o dia de arrasar. Povo lindo, e aí, como é que vocês estão? Como eu já falei anteriormente, hoje nós vamos ver um pouquinho de literatura. Na verdade, eu vou fazer uma introdução sobre literatura, então um apanhado geral sobre essa disciplina, sobre esse conteúdo, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender, porque para estudar literatura, a gente precisa entender o que é literatura. E a primeira coisa que eu tenho que entender é que ela faz parte da arte, tá? Ela é uma das expressões da arte. Então, a arte literária nada mais é do que uma das formas de expressão da arte, ok? Porque a arte, na verdade, ela é dividida, ela é subdividida em formas de expressão. Então nós vamos ter a música, por exemplo, como uma forma de expressão, nós vamos ter a dança como uma forma de expressão da arte, artes audiovisuais, artes visuais, artes, o teatro, né? Também faz parte da arte, assim como a literatura. Aí nós chegamos aqui, né? Sim, Wande, tudo bem, eu entendi, mas o que seria então a arte, né? Como eu posso definir a arte? Vejam só. Na verdade, a arte ela é entendida como uma atividade humana, tá? Ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagem. Percebam que cada uma dessas divisões da arte, ela tem a sua linguagem. Ela vai ter sua variedade da linguagem, né? Ela vai ter essa variedade em sua linguagem, tá? Assim como, se vocês observarem ainda melhor, vocês vão ver que elas tentam expressar uma mensagem, né? Ou seja, ela é comunicativa, ela tenta passar uma mensagem para quem está assistindo, se for uma peça de teatro, para quem está dançando, para quem está ouvindo a música, para quem está vendo uma arte visual ou audiovisual, né? Enfim, então, todas essas, né, divisões da arte, além dela ter uma linguagem, né, própria, além dela tentar passar uma mensagem para quem está contemplando essa arte, ela também é ligada à estética, à beleza do texto, tá? A beleza da dança, a beleza da música, do teatro, ok? Então, a música como arte, ela tem como finalidade também a estética, a beleza, assim como a dança, assim como as artes visuais, audiovisuais, teatro e também a literatura, ok? Mas vamos seguir. Bem, então quando a gente fala em literatura, eu quero que vocês, a partir de agora, analisem a literatura como arte, tá? Porque como eu falei anteriormente, qualquer texto, ele pode ser encaixado, não todos, mas alguns textos ele podem ser, sim, encaixados nos critérios e características da literatura, né? A gente pode encaixá-los. No entanto, a literatura como arte, ela busca
a manifestação do belo, tá? Ela busca provocar o prazer estético e intelectual daquele que o lê, daquele que tem contato com essa literatura, ok? Isso não significa dizer que a literatura como arte, ela não é fonte de conhecimento. Pelo contrário, ela também é fonte de conhecimento. Ela também critica, tá? Ela também é crítica, ok? Nos textos literários e na literatura de forma geral, ela é muito crítica. Ela critica, muitas vezes, o meio que o qual o escritor, o autor do texto, ele está vivendo, o momento que ele está vivenciando, tá? Que ele está observando. Eles fazem muita crítica, principalmente sobre o social, tá? O sociocultural também eles criticam muito. Então, por essa razão, é muito importante, ao ler um texto literário, também ler um pouco da biografia do autor, se não muita, né? Para poder conhecer um pouquinho do autor, para entender um pouquinho a cabeça do autor e também pesquisar sobre o momento que aquele texto foi escrito. Porque muitas vezes, dentro daquele texto, nas entrelinhas, estão as críticas, tá? Está ali a fonte do conhecimento, porque ele está passando conhecimento ali, dentro daquelas linhas. Então, é muito importante que a gente pare para observar tudo isso, tá? Então, além de fonte de conhecimento e crítica, ela também é articulada. O que é isso, Wanda? Quando a gente fala em uma literatura articulada, a gente está falando na estrutura da literatura, tá? Que a gente vai ver já já. Então, quando a gente fala em articulação, a gente está falando na estrutura da literatura. Então, a literatura, ela busca o belo, ela busca provocar o estético, mas também é fonte de conhecimento, também é crítica e também é articulada, ok? Mas vejam só, qual é o elemento principal da literatura? O elemento essencial é a palavra. São os seus sentidos, suas formas, sua organização na frase. Então, a partir de agora, eu quero que vocês entendam isso. A gente vai ver um pouco da estrutura da literatura. E o que é que eu tenho que observar, Wandi? A palavra, o sentido da palavra, as suas formas, a sua organização nas frases. Porque é isso que traz o belo, que provoca o intelecto. É isso que vai ser a fonte de conhecimento, que vai criticar, que vai ser a articulação da literatura, dos textos literários, tá? Quando eu falo que o elemento essencial da literatura é a palavra, eu quero que vocês voltem para as outras artes. Por exemplo, na dança. Qual é o elemento essencial da dança? Os movimentos. Qual é o elemento essencial do teatro? A encenação. Qual é o elemento essencial da música? A melodia. Então, cada uma das artes, ela vai ter o seu elemento essencial. E a literatura, e na literatura, é a palavra. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos analisar a estrutura da literatura e essa análise consiste em pegar a palavra como essência. Ok? Deu para entender? Então, vamos embora. Tudo bem, Wandi, eu entendi, né? Eu entendi que a literatura é uma arte, que ela tem uma estrutura, que ela busca o belo. Mas o que é literatura? O que seria a literatura? Vejam só, muitas pessoas passam muitas concepções, tá? Então, uma delas é essa daqui, que a literatura é arte, é expressão, vida, comunicação, é ir além. Outras pessoas dizem que é a forma de arte mais humana que existe. Outras ainda é a arte da palavra. Bem, aí é quando nós chegamos em uma definição que eu vi e que eu achei muito interessante, que abrange tudo isso, tá? Que é
a linguagem carregada de significado. Percebam que quando as pessoas dizem que a literatura é arte, expressão, vida, comunicação, que é a forma de arte mais humana, qual seria a forma de arte mais humana? Os sentimentos, cara. Sentimento. Na literatura tem muito sentimento. Tem coisa mais humana do que o sentimento, né? É a arte da palavra, é usar a palavra como arte. Então, tudo isso a gente pode resumir linguagem carregada de significado. Foi algo que eu vi em um vídeo que eu estava assistindo e eu pensei, né? Eu disse, realmente, e eu não tenho como deixar esse conceito morrer, eu tenho que levar para os meus alunos, né? Então, linguagem carregada de significado. Isso abrange tudo, isso resume tudo. O que é literatura? Linguagem carregada de significado, de sentido, ok? Deu para entender? Então, a arte é tudo isso. A arte literária, a literatura é tudo isso. É expressão, é o autor se expressar, passar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, através da arte literária. Ele se comunicar com as pessoas através da escrita. É ele usar a palavra de uma forma tão articulada que fica tão belo e ao mesmo tempo instigante àqueles que estão lendo. Então as pessoas passam a analisar e passam a aflorar a sua sensibilidade, né? Porque a arte literária ela vai além do que está sendo escrito. O autor, ele escreve algo, mas muitas vezes o que ele tenta passar de sentimento chega para mim de uma forma mais intensa ou não. Porque também a literatura necessita dos sentimentos de quem está lendo, da sensibilidade de quem está lendo, né? Então, como é uma arte, como tem dizendo muito bem aqui, forma de arte mais humana, né? Que eu achei muito massa esse conceito. Então, significa que o outro que está lendo, ele também tem que ser muito humano. Ele também tem que ser muito sensível para poder compreender tudo. Só que também, eu já disse aqui no vídeo, eu vou repetir, é necessário você também conhecer um pouco do autor. Como é que ele pensa, né? Sobre o que ele fala. Qual é o momento que está sendo escrito? Em qual década, em qual ano foi escrito esse texto aqui? O que é que estava se passando no país ou no local onde essa pessoa estava vivendo para ele escrever esse tipo de texto, né? E a gente começa a descobrir N coisas. N coisas. Por exemplo, assuntos dentro do texto que estão escondidos e poucas pessoas veem, né? Que só vai conseguir ver analisando o texto minuciosamente, tá bom? Outras não. Outras vezes o assunto está escancarado ao leitor. Mas em alguns textos ele fica escondido. Então, por isso que é tão bonito e por isso que ele instiga o intelecto das pessoas, a inteligência das pessoas, o conhecimento de mundo das pessoas. Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Agora se liga aí. Se liga. Quando um escritor produz literatura, o fez por meio do uso criativo das palavras. Ele busca, portanto, a exploração máxima de sua carga semântica para alcançar significados não usuais, que vão além do sentido pragmático atribuído aos vocábulos no cotidiano. O que eu quis dizer com isso aí? Quando o escritor ele faz a literatura, tá? Ele tenta usar a palavra de um modo mais criativo possível, tá? Isso ele vai explorar os significados, os sentidos das palavras de formas que a gente nunca imaginou. Então, por isso que eu mostrei para vocês, passei aulas para vocês sobre sentidos e significado da palavra, tá? Justamente para vocês conseguirem entender melhor quando eu chegasse nessa aula. Então, a carga semântica é a carga de significados, de sentidos da palavra, ok? Então,
a exploração máxima da sua carga semântica para alcançar significados não usuais. Ele vai pegar palavras que normalmente no nosso cotidiano ele vai ter um significado, a gente vai usar ele para uma determinada situação e ele coloca em outra totalmente diferente. Mas os autores também realizam inúmeras combinações utilizando elementos sonoros, tá? Então eles vão pegar palavras que a sonoridade é muito bonita, a sonoridade é muito bacana, tá? O imagético, o sintático e formais, então ele vai também entrar no meio da formalidade, vai provocar aí efeitos variados, tá? Inclusive o jogo de palavras, o ludismo, as brincadeiras. Nós vamos ver isso daí na próxima aula, bem direitinho, tá bom? Mas ele vai fazer esse jogo de ideias, essa brincadeira com as palavras. Por isso que alguns textos eles se apresentam para alguns leitores com um certo grau de dificuldade. Por quê? Porque ele precisa de um grau de instrução e de um conhecimento de mundo, muitas vezes elevado, né? Para poder compreender esse jogo de ideias, esse jogo de palavras do autor, ok? Deixa eu subir aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Vejam só. Mas os autores também, eles visam o ambiente literário. O que seria isso? Eles buscam novidade, tá? Eles vão à busca de coisas novas. Eles buscam também a instauração de uma nova forma de dizer. Uma coisa como eu disse agora há pouco, é falar que o amor é bonito, que o amor é legal, que nos enche de prazer, né? Que é uma coisa que nos deixa com o sentimento confuso, aflorando. Uma hora a gente quer estar perto, outra hora não quer ter mais. Uma coisa é dizer isso, tentar descrever dessa forma esse sentimento. Outra coisa é eu dizer o amor é fogo que arde sem se ver. Ele tenta falar algo que todo mundo diz, mas de uma forma diferenciada, ok? Busca de uma nova forma de expressão, aspectos da realidade. Então ele vai tentar buscar nova forma de se expressar, de expressar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com ele, tá? Ele vai tentar buscar também essa forma nova de dizer, de fazer, tá? Essa novidade para quem esteja acompanhando o seu texto, tá bom? Eu acho que eu estou sendo clara, né? Se eu não tiver, depois vocês entrem aqui, coloquem aqui no comentário, Wanda, eu não entendi nada e eu refaço, tá? Mas eu acho que tá dando para entender, né? Lembrando que a gente tá vendo o conceito sobre literatura, tá bom? Por quê? Porque antes de estudar realmente literatura, precisa entender o que é isso, né? Como é feita a literatura, tá bom? E outra coisa muito importante de saber é que a literatura, como arte, tem linguagem própria, tá? Ele vai ter uma linguagem própria para textos literários. Então, se você vai produzir um texto literário, a linguagem que você tem que usar é uma linguagem literária, ok? Então, a linguagem de textos literários, de literatura, é a linguagem literária. Se você for fazer um outro texto que não seja literário, por exemplo, uma receita culinária, uma notícia, um currículo, aí você vai usar uma linguagem não literária. Por isso que nós falamos que a literatura tem linguagem própria, porque os outros textos, eles vão fazer parte da linguagem não literária, porque a linguagem literária, na verdade, é uma linguagem toda carregada de significados, tá? De sons, de melodia, de sentimento, ok? Então, na linguagem literária, nós vamos ter, por exemplo, a linguagem conotativa. Presta atenção aí, ó. A linguagem conotativa, o que seria isso? Na última semana, eu passei sobre a diferença entre linguagem conotativa e denotativa aqui no meu canal. Então, quem tiver alguma dúvida ainda,
volta lá e assiste essa aula para poder realmente compreender tudo que eu estou dizendo aqui, tá bom? Então, a linguagem conotativa é aquela linguagem que não é a linguagem do dicionário. Então, não é uma linguagem no real, tá bom? É no sentido figurado, que a gente diz que é uma linguagem de múltiplas interpretações. Porque como é no sentido figurado, não é no sentido real, cada pessoa ela pode interpretar de uma forma. Por isso que a literatura, a linguagem literária e a literatura, ela é um texto carregado de significado, tá? Por essa razão, porque ela usa a linguagem conotativa, que é uma linguagem que pode puxar várias interpretações, vai depender do leitor, do conhecimento de mundo, da sensibilidade, tá? O que ele conhece sobre o autor, o que ele sabe sobre o momento literário, né, que foi produzido o texto. Tudo isso é muito importante para se analisar um texto literário, ok? E entender a sua mensagem. Outra coisa que nós vamos ter é a linguagem pessoal, a linguagem única, exclusiva, tá? Assim como a linguagem com sentimento, aquela linguagem carregada de sentimento. Por isso que eu falo para vocês o tempo todo. Um texto literário, né? Vamos pegar aí uma poesia, poema. Ao ler, uma coisa é ler uma poesia, outra coisa é declamar uma poesia. Ao ler uma poesia, você simplesmente está decodificando palavras. Não traz na sua leitura sentimento nenhum. Né? Realmente a linguagem literária ela é pouco empregada. Percebam, a linguagem literária, a linguagem da literatura é o quê? Literária. Ele carrega o que com ele? Linguagem conotativa, pessoal e com sentimento. Então, se eu pego um texto literário, uma poesia, por exemplo, e só faço a leitura, a linguagem com sentimento vai embora, já saiu desse texto. Por isso a importância de declamar um texto literário, porque na declamação você tenta expor todo o sentimento do autor, todo o sentimento que o autor quis passar naquele texto, ou pelo menos você tenta expor todo o sentimento que o autor quis passar naquele texto, tá bom? Então, vai expor um texto literário, declama, cara. Declama, né? Vai ler para você, declama para você. Você também merece, né, escutar um texto declamado, né? Com o grau máximo de sentimento, tá bom? Bem, no entanto, nós vamos ter também textos não literários, que como eu falei, vai ter aí a linguagem denotativa. Repetindo, eu tenho uma aula sobre linguagem conotativa e denotativa. Voltem aí, procurem aí, tá bom? Aqui embaixo nas descrições eu vou deixar o link, tá bom? Que vocês podem acessar. Mas procurem aí no meu canal também que vai ter aí, tá bom? Bem, linguagem denotativa. Linguagem do dicionário. Eu ainda dei uma dica para vocês, ó. Denotativa começa com D de dicionário. Então, não esquece mais, não tem como confundir com conotativa. Denotativa, D de dicionário. Então, sentido real, cara. Sentido real, tá? Único. Vai ter uma única interpretação, porque é o sentido real. Quando eu falo a fogueira queimou até o final, eu tô falando da fogueira. Ele só tem um significado. Quando eu digo em uma receita de bolo, uma xícara de farinha de trigo, né? Eu tô falando ali uma xícara com farinha de trigo, nada mais, não tem outra interpretação. Quebre 2 ovos, não tem o que fazer, é pegar os 2 ovos e quebrar, porque a linguagem ali é denotativa, sentido real da coisa, tá bom? Eu não tô fugindo do sentido daquela palavra, ok? Nós vamos ter aí ainda a linguagem impessoal, tá? A linguagem pessoal. O que seria isso, Vandes? Linguagem pessoal é a linguagem direta, objetiva. Ele não tem enrolação. Ele chega e passa a mensagem, ponto final, tá bom? E nós vamos ter também a linguagem informativa. Como eu já disse, ele vai passar informação e pronto, ok? Sem sentimento. Para que sentimento, né? Eu vou fazer uma receita de um bolo. Para que eu escrever ali como fazer aquela receita com sentimento? Não só.
Os gêneros literários, eles foram divididos em 3 tipos: narrativo, lírico e dramático, ok? Nos narrativos, que busca, que na verdade é o mundo externo, né? Ele vai narrar uma história, ok? Ele vai aí contar uma história, seja ela real ou imaginária, né? Da ficção, não interessa, mas ele vai contar uma história. Narrar é contar. Então, todos os textos, todos os gêneros que contam uma história, como um conto, né? Por exemplo, ele vai se encaixar aqui nesse tipo narrativo, tá bom? Contou uma história, conto, nós vamos ter fábula, né, também. Ele vai tudo se encaixar aqui. Por quê? Ele narra uma história, tá? Ele fala sobre o mundo externo, tá? Isso aí seja ficção ou no mundo real, mas ele vai contar algo externo. Eu tô vendo, eu conto, ou eu estou participando da história, mas eu estou contando o que está acontecendo, tá bom? Então ele narra. Nesse tipo de texto, nós vamos ter os elementos da narrativa, que quando nós formos ver tipologia textual, vai ficar bem mais claro. Os elementos da narrativa são aqueles que com ele aonde a gente pode dizer, não, se o texto tem isso daqui, ele é narrativo, tá bom? Que é o famoso pente. Eu falo demais para vocês. O pente, o que seria o pente? O pente seria uma abreviação, né? É a primeira letra, ó, percebam aí o pente, que tá na vertical, né? O que seria o pente? Eu falo o pente que é para vocês memorizarem, ó. Pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Todos os textos narrativos que tem o pente, né? Ele faz parte da tipologia narrativa. Então, todos os gêneros, tá? Com fábulas, tá? Fábulas também, enfim, todos aqueles textos que ele vai contar, narrar alguma história, vai ser aí narrativo, ok? Lembrando, ele tem que possuir o pente. E o lírico, ele vai ser subjetivo. É um dos textos mais difíceis de compreender, de analisar também, porque ele é emoção, tá? Ele busca emoção, ok? São diretamente ligadas às poesias. Então, normalmente as poesias, elas são muito subjetivas, né? Elas buscam muito a emoção. Então, eles fazem parte do tipo lírico, ok? Então, todos aqueles textos, poesia, né, é uma delas, todos aqueles textos que são subjetivos, buscam a emoção, eles fazem parte do lírico, tá bom? Então, ele vai externar esse tipo de texto, ele vai externar o pensamento e o sentimento do autor. Tá? Então, por isso que ele se torna tão difícil, porque eu tenho que saber compreender o que é que o autor está querendo dizer. E por isso a importância de conhecer o autor. Quem é esse cara? Né? Então, eu vou ali aonde? Na biografia. Vou na biografia dele, aí eu começo a entender os seus poemas, as suas poesias, tá bom? Então, alguns empregam, né, se preocupam com a forma além do sentimento. É isso aí. Esse texto, né, esses textos líricos, eles se mostram muitas vezes difíceis de compreender por causa disso. Porque o autor, ele passa uma mensagem, mas ele não está muitas vezes preocupado se você está compreendendo a mensagem, porque ele visa muito a estrutura do texto, a beleza da estética do texto, a forma do texto. Ele está passando ali a mensagem, no entanto, ele está focado na estrutura do texto, na beleza do texto. Por isso que às vezes se mostram tão difíceis e muita gente diz, eu não consigo entender esse poema, né? Porque você tem que analisar tudo, tá? Analisar o texto, mas analisar e conhecer o autor, tentar conhecer o momento que foi escrito esse texto, tentar analisar a estrutura do texto para daí sim compreender sua mensagem. E muitas pessoas têm preguiça, a verdade é essa, né? Então leu o texto, não entendeu, deixou para lá. Não, cara. Não faço não.
se provoque. Se provoque, não entender o texto, você vai buscar informações até compreendê-lo. O que é que esse cara quis dizer nesse texto aqui? O que foi que esse cara quis dizer nessa música? Muitas músicas, elas são subjetivas ao ponto de algumas pessoas não compreenderem, né? Música que eu gosto muito de passar para os meus alunos, que é Camila, de Nenhum de Nós. A banda é Nenhum de Nós, a música Camila. É uma música, cara, muito boa. Só que todas as vezes que eu coloco essa música, poucas pessoas entendem. Então, eu peço para eles analisarem a letra. Analisem essa letra aqui. Tentem descobrir o assunto dessa música. E poucos percebem a subjetividade que está empregada ali. Pô, ele está falando sobre relacionamento abusivo. Mas muita gente canta, muita gente gosta da melodia, mas poucas pessoas compreendem a mensagem que aquela banda está passando. Uma mensagem maravilhosa, tá? De uma menina que sofria, né, com um relacionamento abusivo e tinha medo do namorado muitas vezes, que ao sair com ele muitas vezes ficava esperando só amanhecer, porque, né, tinha apanhado ou estava chorando por ter sido maltratada, enfim. Então, assim, é uma música que diz muito e poucas pessoas veem a mensagem. Por quê? Porque não observa a mensagem, não tenta encontrar a mensagem daquele texto. Todos os textos, música, filmes, poemas, poesias, reportagens. Em todos os textos que são passados para nós, a gente tem que tentar compreender a mensagem que ele está passando. É muito importante, cara, é muito importante isso. Porque muitas vezes uma compreensão e uma interpretação errada de um texto faz a gente tomar atitudes erradas. Então a gente tem que prestar muita atenção sobre isso, tá bom? Bem, mas vamos voltar aqui, senão vamos parar de blá blá blá, né? Nós chegamos também aos textos que são caracterizados, os gêneros que são caracterizados como dramáticos. São todos os textos que fazem parte do teatro, tá? Que fazem parte da encenação, são textos encenados. Ele vai pegar o texto ali que foi escrito e vai colocar na prática. É a ação da literatura, tá? É a ação da arte literária, beleza? Então, ele vai pegar ali os textos, né? E vai colocar para ensinação. Então, nós vamos ter vários textos aí, várias novelas, vários teatros aí, peças de teatro maravilhosas, que são leituras ímpares, né? Que depois são concretizados com filmes, com novelas, com peças de teatro que a gente possa assistir. Mas esses textos também, eles estão escritos, estão à nossa altura, né, para a gente poder ler e fazer a nossa interpretação, fazer a nossa imaginação aflorar, né? Porque a gente que vai fazer na leitura, a gente aqui forma o ambiente, forma as pessoas, tudo na nossa mente. Isso é muito legal, tá? Por isso que lá atrás o cara falou que era viajar, né? É viajar, ok? Porque ler leva a gente a viajar e ir para lugares que a gente nunca imaginou ir, tá bom? Bem, então aqui nos textos dramáticos, principal produção é o teatro, tá bom? Essa é a principal produção. Bem, mas quando chegamos em textos de gêneros dramáticos, nós estamos falando também dos tipos de gênero. A gente tem que observar os tipos, porque no gênero dramático nós vamos ter os tipos, e um deles é a comédia, tá? Então, ele vai focar no humor, né? Aqui, a comédia busca o humor de quem está lendo aquele texto, quem está vendo aquele texto, né?
O outro tipo são os autos, que são pequenas peças de teatro, tá? Religiosas, que vai ter aí elementos cômicos, mas também a intenção de moralizar, tá? A intenção moralizadora. Foi muito usado por jesuítas na colonização do Brasil, lá no quinhentismo, tá bom? Quinhentismo, barroco, ele foi muito utilizado, por quê? Porque eles estavam tentando catequizar os índios. Então, a forma que eles encontraram, né, uma das formas, foi utilizando autos para que eles ensinassem e aprendessem um pouquinho sobre o cristianismo, tá bom? Bem, outro tipo aí de gêneros dramáticos são as tragédias, tá? Nas tragédias, nós vamos ter aí o final surpreendente, né? Trágico, de impacto, tá bom? Então, nós vamos ter isso daí, essas características nos tipos dramáticos, tragédia. Lembrando, na literatura, nós vamos ter, né, a linguagem própria, tá? Nós vamos ter uma linguagem própria, nós vamos ter divisões, tá bom? Mas também nós vamos ter recursos que auxiliam na produção dos textos literários, tá? Então nós vamos ter na literatura uma linguagem, divisões, mas também um recurso que vai ajudar nessa beleza estética do texto, na compreensão do texto também, tá? Desculpa, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Tava caindo. Bem, então, quais recursos, Wanda, seriam esses? Bem, as figuras de linguagem. Por isso que eu comecei ensinando figura de linguagem a vocês, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição, nós já vimos, porque as figuras de linguagem, elas se dividem. Então, nós já vimos figuras de palavra e figuras de pensamento. A gente vai ver as outras ainda. Mas já dá para ter uma ideia, tá? Então, quais são os recursos que auxiliam na produção do texto? As figuras de linguagem. E o que é, Wanda, figura de linguagem? São recursos de expressão, né? Utilizados por um escritor com o objetivo de ampliar o significado de um texto literário, ou também para suprir a falta de termos adequados em uma frase. Então, isso é o que significa a figura de linguagem, recursos de expressão utilizado por um escritor com o objetivo de ampliar o significado de um texto, tá bom? Então, lembram? Ele brinca com as palavras, o escritor brinca com a palavra. Então, ele tenta buscar o máximo da semântica das palavras. Então, por isso, ele usa também figuras de linguagem que são palavras ou expressões, né, que tem esse recurso, tá, de tentar ampliar o significado dessas palavras, desses vocábulos, ok? Bem, mas vamos lá, vamos seguir. Vamos ver, então, as principais figuras de linguagem utilizadas na literatura, tá bom? Quais seriam as principais? A metáfora, que nós já vimos também na última aula. Seria a metáfora, uma comparação subentendida. Eu faço uma comparação, tá? Mas não uso elementos comparativos. O que são elementos comparativos, Wanda? São palavras, por exemplo, como, né? Que essa palavra, ela faz com que eu faça uma comparação entre dois termos. Então, nós vamos ter aí como, o qual, os quais, tá? Bem, então aqui, ó. Comparação sem uso de elementos comparativos. Exemplo, como. É isso aí, tá? Então, a figura de linguagem metáfora, ela tem esse objetivo de comparar sem utilizar elementos comparativos. Nós dizemos algo, mas na verdade queremos dizer outra coisa. Então aqui, ó, sua boca é um cadeado. Aí eu olho para a menina, no lugar da boca da menina é um cadeado assim pendurado. Não, né? Lógico que não. Sua boca é um cadeado e o meu corpo é uma fogueira. Percebam? O corpo dele lá, não, né?
Óbvio que não. Isso aí, percebam que é um trecho de Chico Buarque de Holanda. Então, boca é um cadeado. A boca realmente não é um cadeado. Meu corpo é uma fogueira. O corpo realmente não é uma fogueira, não é? Então, aqui é uma comparação, né? Tá comparando a boca com o cadeado e comparando o corpo com a fogueira. Só que percebam que não tem elementos comparativos. Por exemplo, como, né? Porque se fosse se tivesse elemento comparativo, se fosse uma comparação, teria aí: sua boca é como um cadeado e o meu corpo é como uma fogueira. Tá? Lembrando que esse como aí eu estou usando apenas porque fica mais fácil de compreender, mas vamos ter vários outros elementos comparativos, tá bom? Bem, a outra figura de linguagem muito usada é o pleonasmo, tá? Que nós vimos também na última aula. O pleonasmo é a redundância. Subir para cima, descer para baixo, tá? Entrar para dentro, sair para fora. Não tem como eu subir para baixo. Eu só posso subir para cima. Então, para que eu dizer subir para cima? Subir. Pronto. Descer para baixo? Eu posso descer para cima? Não posso. Então, é descer. Entrar. Sair. Sair para fora. É mesmo que matar alguém, né? Pega aqui. Né? Então, pelo amor de Deus. O uso do pleonasmo no cotidiano, ele é uma falha, tá? Ele é considerado como uma falha. Contudo, na literatura ele é muito usado. Oxente, Ivana, como assim? Tu disseste que é uma falha na literatura. O pessoal escreve formal, muitas vezes, né? E você está dizendo que eles utilizam o pleonasmo? Eles usam. Mas eles usam com outra intenção, tá? Com outro objetivo. O objetivo dos autores ao utilizar o pleonasmo nas suas literaturas, nos seus textos literários, é reforçar algo que foi dito, tá? É para reforçar. No nosso cotidiano, a gente usa como redundância, né? Fala algo e depois fala de novo. Na literatura, ele dá ênfase a algo, tá? Então, aqui, ó. E rir meu riso e derramar meu pranto. E rir meu riso. É uma redundância, é um pleonasmo. Rir meu riso, eu posso rir outra coisa se não for meu riso? É rir meu riso. Só que aqui, nesse trecho aqui de Vinícius de Moraes, na verdade, ele está dando ênfase ao sorriso, tá? Ele está dizendo, e rir meu riso não é qualquer sorriso. Quando ele coloca aqui rir meu riso, ele está dizendo, ó, eu não estou dando apenas aquela risadinha, é rir o meu riso, é rir muito, tá? Ele está dando ênfase a esse sorriso. Então, na literatura, eles usam o pleonasmo com o sentido de ênfase, tá? Dar ênfase a algo que foi dito, destaque a algo que foi dito. É dizer ao leitor, ó, isso aqui não é um mero sorriso, não é uma risadinha, não. É rir meu riso, é dar uma gargalhada, é sorrir muito, tá? E derramar meu pronto, tá? Nós vamos ter outra figura também muito usada, que é a antítese. Seria isso, oposição na mesma frase. Eu vou ter aí uma oposição na mesma frase, na mesma oração. Então, as ideias são opostas, tá? As informações são contrárias. Tudo na mesma oração, tudo na mesma frase. Vejam aí, ó. Nada com Deus é muito. Nada com Deus é tudo. É porque a gente fala muito, né? Nada com Deus é tudo. Nada e tudo. Percebam que a gente tem duas palavras contrárias, né? De sentido contrários. Ok? Então, assim, quando nós empregamos duas palavras que têm contextos opostos, ideias opostas, numa mesma palavra, ou numa mesma frase, numa mesma oração, nós temos aí uma antítese. Ok? Bem, mas vamos continuar. Outra figura de linguagem também muito usada em textos literários é a ironia, tá? E o que seria a ironia, Wandi? Ela fala algo,
mas querendo dizer outra coisa, normalmente de ideia oposta. Então vamos imaginar que estamos num grupo de amigos, né? Porque em todo grupo de amigos sempre tem aquele mais sem vergonha, né? Aquele palhacinho. E esse amigo nosso, tá? Estamos lá em reunião, brincadeiras e tal. Esse nosso amigo aparece com a bermuda debaixo dos seios, a meia até o joelho e pergunta: e aí, tô bonito? Todo mundo na mesma hora vai sorrir e ainda vai dizer: ah, você tá lindo, tá uma coisinha linda. Quando eu falo isso, na verdade eu tô querendo dizer outra coisa, eu tô querendo passar a ideia oposta, a ideia contrária, né? Então, normalmente a gente fala algo querendo dizer outra coisa. Quando a gente fala isso é chamado de ironia. Essa mensagem foi passada com ironia. Então, vejam aí o exemplo que eu coloquei para vocês. Vejam. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de criança. Veja a ironia de Monteiro Lobato. Dona Inácia era mestra em judiar, né, de judiar de crianças, na arte de judiar de criança. Então isso é uma ironia, obviamente, né? Lógico que ele não está exaltando ela por judiar das crianças. Ele está fazendo uma ironia. Ela era excelente, né? Ela era mestre na arte de judiar. Então, isso daí é uma frase irônica, né? De Monteiro Lobato. Mas temos ainda a hipérbole. Vejam a estrutura da palavra. A estrutura da palavra, ela já nos diz muito. Hiper, super, muito, em demasia. Então, hipérbole é o local é o local do exagero, tá bom? Então, a mensagem, ela vai ser passada de forma exagerada, tá bom? Eu vou morrer de tanto amor. Nunca vi ninguém dizer que morreu de tanto amor, né? Tô com tanta sede que eu tomaria 2 baldes com água. Ninguém toma 2 baldes com água, né? Mas o exagero na fala, na comunicação, é caracterizado aí como a hipérbole, ok? Vejam então esse exemplo que eu separei para vocês. Rios te correrão dos olhos se chorares. Rios te correrão, cara, obviamente que é super exagero. Imagina, uá, né? O rio, uá, né? É o Pokémon. Porque no desenho Pokémon é que é assim, né? Que o choro dos personagens é capaz de sair um rio dali de dentro. Bem, então, nesse caso aí, nessa mensagem de Olavo Bilac, rios te correrão dos olhos, obviamente é um exagero na fala, na comunicação, na mensagem. Portanto, hipérbole, ok? O outro que temos também que é muito usado é o eufemismo, tá bom? O que seria isso, Vande? É quando o autor da mensagem, ele tenta suavizá-la, tá? Ele tenta suavizar a informação que ele vai passar, tá bom? Nós usamos muito, e é muito usada entre nós, tá? Em nosso cotidiano. Alguém morre e a gente não chega para o outro e fala, ó, fulano morreu. Normalmente a gente tenta suavizar essa informação. Então a gente diz, ó, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Percebeu? A gente suaviza a mensagem, tá bom? Bem, então nós vamos ter aí, eu separei para vocês aí duas orações. Vejam aí. Ele é desprovido de beleza. Ao invés de dizer, o cabo é feio. Então, ao invés de dizer isso, não, meu namorado não é um menino bonito, mas eu sei que ele é desprovido de beleza. Mas é um cara legal, né? Até porque a gente não tem que olhar a casca. Eu falo o tempo todo para vocês. A gente tem que se apaixonar pelo que tem aqui, ó. Porque muita gente é bonito esteticamente, mas o coração feio, a alma feia, né? Então,
Vamos esquecer um pouquinho a estética, porque a estética não tá com nada. Vejam só. A segunda oração. Ele entregou a alma a Deus. Ao invés de dizer, ele morreu, né? Então a gente chega e diz, fulano entregou a alma a Deus, ou foi visitar, foi aos braços do Pai, né? Tudo isso são mensagens que suaviza a informação, portanto, chamamos de eufemismo, ok? Muito bem. Vejam só, chegamos no final da nossa aula. Espero que tenham gostado, eu mesmo adorei, tá? Na verdade, eu sempre gosto, né? Quando é para fazer algo para vocês, eu amo. Espero que eu tenha conseguido passar todas as informações de modo mais claro, direto, como eu falo para vocês, as nossas aulas, eu tenho o intuito de passar a mensagem, de fazer vocês entenderem. Então, muitas vezes eu saio do conceito formal e a gente vai para o conceito prático, tá? Porque eu quero que vocês entendam, compreendam o que eu estou querendo mostrar para cada um de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Beijo.